Já estamos de volta, segunda parte do Saúde em Dia, o magazine diário do S+. É a primeira vez em 67 anos de vida que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna decide assinalar o mês de dezembro como um mês dedicado a esta especialidade médica. É a SPMI, uma das maiores sociedades científicas médicas portuguesas, que congrega os internistas, que dedicamos os próximos momentos de conversa. No sofá ao meu lado já tenho o Dr. Luís Duarte Costa, médico internista e também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a quem agradeço desde já a presença aqui em estúdio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Dr. Luís Duarte Costa, a escolha deste mês de dezembro não foi aleatória, tem um propósito. Registram mais de 30% de doentes durante este mês. Isso. Sim, foi numa das reuniões da direção que estávamos a celebrar e a pensar no aniversário da Sociedade, que é no dia 14 de dezembro, e que achámos que fazia todo o sentido, e foi uma ideia realmente feliz, em chamarmos o mês de dezembro o mês da medicina interna. Não é realmente aleatório. Nós em dezembro temos sempre mais doentes internados, uma carga de trabalho muito maior, sobretudo na urgência, onde os nossos doentes com doença crónica têm muitas vezes agudizações e acabam por ficar internados. E esse foi um dos motivos que nos levou a querer chamar o mês de dezembro o mês da medicina interna. Aumentam a vossa lotação em mais de 30% durante este mês. Isso, é realmente frequente nos hospitais haver macas nos corredores, o que nos dificulta, tanto a nós como, sobretudo, aos doentes e aos seus familiares, conseguimos tratá-los. Sobretudo os doentes com doença crónica, os doentes mais desprotegidos, que são a maior parte dos nossos doentes com insuficiência cardíaca, com DPOC, com insuficiência renal, e que nesta altura de dezembro, como é frequente, acabam por ficar internados. As nossas urgências ficam sempre cheias e também há aqui uma iniciativa em conjunto com a Medicina Geral e Familiar, tentarmos chamar a atenção quem de direito para tentar modificar um bocadinho este panorama. Porque, Dr. Luís, nesta altura praticamente todos os doentes, seja qual for a situação, recorrem ao serviço de urgência do hospital. Isso. E porquê é que isto acontece? Olha, por vários motivos. O que nós tentamos é que muitas vezes os doentes crónicos são seguidos nos hospitais, que quando estão com algum agravamento da sua patologia, procurem os seus médicos, seja no centro de saúde com os médicos de família, quer nos hospitais com a medicina interna. Sobretudo aqueles, como digo, que têm essas doenças crónicas, a insuficiência cardíaca e a DPOC são bons exemplos, para evitar a ida às urgências, onde estão muitos doentes, uns muito doentes, outros nem tanto, e que muitas vezes eles próprios saem lá mais doentes quando vão à urgência. Mas há outros motivos. Há muitos médicos de família que estão muito disponíveis para tratar os doentes agudos, mas também não têm condições. E há realmente muitos doentes que não deviam vir à urgência. Há vários estudos que apontam para 30% a 40% dos doentes que vão à urgência não deviam ter ido. Ou seja, estas necessidades podiam ser tratadas fora deste contexto hospitalar. Isso. E para isso, como digo, é preciso também muitas vezes mudar a filosofia que é infelizmente passada de pais para filhos. Qualquer pequeno sintoma acabam por ir à urgência. Procurem os portugueses têm nos serviços de urgência dos hospitais uma grande confiança, digamos assim. Sim, por um lado, e se calhar é sinal disso, mas muitas vezes também é por conveniência. Quer dizer, é mais rápido, se calhar, ir a uma urgência que está aberta sempre, do que com calma marcarem uma consulta com os seus médicos. Poderá ser por falta de opção também? Talvez, pronto, isso claramente é um dos problemas. Há muitos doentes que sem médico de família e é preciso que nos centros de saúde, e há muitos que felizmente já funcionam assim, consiga-se marcar uma consulta a tempo e horas, que é para o doente não ter que esperar e não fazer como habitualmente faz por conveniência ir a um serviço de urgência. E as doenças parece que se multiplicam, portanto, nesta altura do mês. Isto deve-se a quê? As pessoas estão mais relaxadas, digamos assim, estão em período de férias também, muitas? Não, quer dizer, realmente o doente com várias doenças é o nosso doente típico. Um doente idoso, com diabetes, com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal e que nesta altura tem alguma infecção que faz com que ele agrave. E esse é o principal motivo que nós todos os anos, em dezembro, temos os nossos serviços de urgência cheios, sobretudo por infecções respiratórias. E por isso é que é tão importante estes alertas para a gripe, para as pessoas se vacinarem,
para conseguir reduzir um bocadinho estas complicações que levam que tudo agrave. E também nesta altura são cometidos alguns excessos. Também conduzem muitas pessoas às urgências hospitalares. Acho que é mais ao longo de todo o ano, nesta altura também. Sim, sobretudo com estes açúcares que se devem fazer um esforço muito grande para as pessoas evitarem, mas acontecem outras alturas do ano, também vemos isso com alguma frequência, infelizmente. Claro, para quem já tem doenças associadas. O objetivo também é o de assinalar a importância da vossa especialidade médica no contexto hospitalar. Isso. Nós somos a especialidade que tem maior número a nível hospitalar, a nível nacional é a medicina geral familiar, a nível hospitalar é claramente a medicina interna e, para além disso, estamos distribuídos por todo o país. Portanto, isso são duas enormes mais-valias que permitem nós, com segurança, dizermos que devíamos ser a especialidade de rainha, e somos, nos hospitais, para congregar uma série de saberes de todo o doente e ser o gestor de todos os doentes. Portanto, acreditamos, como disse o Presidente da Sociedade, que todo o doente no hospital devia ter um internista de referência para sermos o gestor quer da doença, quer a referenciação a várias outras especialidades. E, como digo, não só porque somos a especialidade com o maior número, como temos uma distribuição por todo o país. Por outro lado, como os doentes tipicamente não têm um problema de saúde só. Não é? Ou seja, conseguem olhar para o doente como um todo. Isso mesmo, não é? E, portanto, outra ideia desta campanha é não só assinalarmos isso, darmos a conhecer isto à população e chamarmos a atenção que hoje em dia também o saber vai-se acumulando e nós trabalhamos em várias unidades especializadas. E, portanto, nós vemos médicos de medicina interna a liderar as chefias dos serviços de urgência, mas também unidades AVCs, unidades de insuficiência cardíaca, em patologia autoimune, que tipicamente é digamos, quase uma doença típica do internista, porque atinge vários órgãos e sistemas. E isto foi uma maneira de nós estarmos agora aqui a lançar uma campanha que se chama Dezembro, mês da medicina interna, para chamar a atenção de todas estas mais-valias que a medicina interna tem. Dr. Luís, são tratados tantos doentes a mais com o mesmo número de internistas? Em dezembro. Pronto, Exato. Isso é aquilo que já tinha dito, não é? Pronto, efetivamente, nesta altura do ano, há um aumento do... E como é que conseguem garantir essa qualidade assistencial? Pronto, com muito esforço e dedicação, sobretudo. Nestas alturas é raro podermos ter férias e acabamos sempre por fazer horas a mais para podermos dar resposta às necessidades. Esta é também uma iniciativa que se insere na comemoração do vosso 67º aniversário. Isso. Vai ser no dia 14 de dezembro, que vamos ter uma série de convidados, vamos mostrar uns vídeos promocionais que estivemos a fazer para comemorar esta data e depois teremos também uma pequena palestra com o Dr. João Sá, que é também o chefe do meu departamento, para assinalarmos esta data. Esta é a primeira vez que esta data, que este mês é assinalado, portanto é para continuar. Isso. E porquê a escolha deste ano? Olha, porque, como digo, foi uma feliz ocasião numa reunião da direção que achámos, não sendo 67 um número redondo, que seria marcado pelo número em si, achámos uma boa ideia marcar dezembro, porque todos nós em dezembro sentimos uma pressão enorme no trabalho, chegamos sempre mais tarde, com mais consulta, com mais horas incómodas e achámos que isso era uma ideia feliz. Como há outros meses que são às vezes assinalados de outra maneira, dezembro ser o mês que a medicina interna está mais ao rubro e que fazia sentido chamar a atenção para isso. A SPMI tem 2.500 sócios e 940 internos em formação. Sim, os internos são uma força motora da sociedade, que estão muito presentes em todos os hospitais e são uma enorme mais-valia. Como digo, a seguir à medicina geral familiar, a medicina interna é a especialidade que está mais presente em todo o país e a nível hospitalar é a principal especialidade. Que congrega todos os internistas, digamos assim. Muita gente. Já continuamos a conversar. Vamos agora em reportagem com a Ana, uma reportagem que tem como foco a prática do desporto. É isso mesmo, a Saúde Atlântica Clínica do Dragão abriu as portas à 5ª edição de umas jornadas que já são uma referência para muitos dos participantes. Este evento focou-se no papel do desporto, atividade física e nutrição como elementos decisivos para a promoção da saúde.
A nossa lógica da Academia Clínica do Dragão e da Jornada Saúde Atlântica, que esta é a 5ª edição, é conseguir juntar os profissionais que se interessam pela área do desporto de uma forma transversal. Isto é, juntamos nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos especialistas, médicos mais generalistas, para discutir estas temáticas. E a lógica da edição deste ano foi também focar muito na nutrição, na reabilitação desportiva e nas lesões desportivas, porque de facto há cada vez mais uma preocupação relativamente a estes temas, há a necessidade de os discutir por profissionais muito habilitados e muito competentes para os fazer, mas ao mesmo tempo que percebam como é que isso se implementa no terreno. As nossas jornadas são sempre muito práticas, não nos interessa tanto discutir a investigação científica, mas mais como podermos implementar no terreno atitudes, estratégias que modifiquem a qualidade de vida das pessoas e, portanto, temos feito isto de uma forma bastante consistente. A Academia Clínica do Dragão tem uma vocação também natural para o ensino médico e, portanto, nós fazemos ao mesmo tempo publicações, somos recordistas nacionais na nossa área de atividade, temos 12 livros publicados, 60 capítulos de livros, mais de 200 artigos indexados e, portanto, fazemos essa parte e fazemos também, através de um departamento dedicado, investigação científica, investigação clínica, para darmos um modesto contributo para o desenvolvimento destes temas na área da medicina e da traumatologia desportiva. O vosso contributo também é relevante, uma vez que juntam aqui mais de 400 pessoas, ou cerca de 400 pessoas, que veem em vocês também um grande aliado para o ensino e para a formação. É verdade, a presença de mais de 400 pessoas, a participação de mais de 3.000 pessoas que já passaram pela Academia Clínica do Dragão é um bom sintoma de que estamos focados naquilo que interessa às pessoas. Não é que fazemos melhor que os outros, mas é que escolhemos os temas e as preocupações e as dificuldades que os profissionais que lidam com pessoas que praticam exercício físico necessitam. E isso é que me parece que ser o foco mais relevante desta reunião. A diabetes é um problema que preocupa toda a gente e deve preocupar, porque cada um de nós tem um papel muito importante. Tem um papel muito importante na prevenção da doença e depois também na desmistificação de alguns problemas que vêm surgindo. Por exemplo, há pessoas que não gostam de tomar insulina ou não querem quando o médico recomenda, porque a insulina cega. Não é verdade. O que acontece é que muitas vezes a insulina é prescrita quando a doença já está muito evoluída. Portanto, o que é que nós achamos? Perante uma doença crónica, que é tão frequente em Portugal, cerca de 1 milhão de pessoas têm diabetes e cerca de quase 1/4 das pessoas têm pré-diabetes, quer dizer que têm o risco de progredir para a doença, toda a gente deve estar envolvida nesta luta. Não só os profissionais da saúde, mas também mesmo as famílias, nas escolas, nas fábricas, os médicos e as pessoas também que se interessam, que têm familiares com diabetes, porque também há aqui alguns aspectos que estão relacionados com a hereditariedade. Por exemplo, na diabetes tipo 2, se uma pessoa tiver pais que foram ou que são diabéticos tipo 2, tem uma forte probabilidade também de vir a ser diabético tipo 2. Como? E porquê? Porque se engordar, se aumentar de peso, se não tiver uma vida regular ativa, pode, de facto, contrair essa doença. Falou também aqui na importante educação terapêutica nesta fase. A educação terapêutica é precisamente uma atividade que é tão importante como a medicação e como a atividade física e como a alimentação. Nós vamos transmitir à pessoa que tem diabetes conhecimento que pode ser importante para a sua vida como pessoa doente, mas também na sua vida social e humana. Porque, na verdade, nós, antigamente, quando não havia esta disciplina de educação terapêutica, o médico tinha poder sobre o doente. O médico é que sabia, dava ordens ao doente, passa o termo, e o doente deveria cumprir ou não as suas ordens. Agora, o doente está no centro do tratamento. É ele também que tem a sua responsabilidade no cumprimento dessas diretivas. E para ter responsabilidade é preciso saber. E, portanto, nós transmitimos ao doente todo o conhecimento que é possível sobre a doença para ele poder também auxiliar, ajudar, suportar todas as recomendações que nós fazemos. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde tem tido 2 grandes desafios que foram aqui hoje discutidos. Um deles é o desafio dos ambientes. Nós não comemos bem se o ambiente for adverso.
aquilo que os especialistas hoje chamam os ambientes obsogénicos. São os ambientes que a oferta é geralmente a oferta de má qualidade e por muito nós queiramos e muito porque nós gostaríamos de comer bem, não conseguimos fazê-lo porque o produto de pior qualidade é o que está mais acessível e mais barato. E isso nós estamos a lutar e estamos a trabalhar muito com uma estratégia integrada que vai desde a agricultura, que produz o alimento, até à distribuição que distribui o alimento e ao marketing que publicita o alimento. A outra área que particularmente relevante nesta reunião de hoje é a questão da educação e do conhecimento e da capacitação dos profissionais de saúde para promover uma alimentação saudável. É uma tarefa dos nutricionistas. Nós hoje temos uma formação, temos profissionais na área de nutrição em Portugal melhor que a média europeia, convenhamos, mas ainda poucos e pouco suficientes para tocar em 10 milhões de habitantes. E, portanto, aproveitar reuniões deste género, que são reuniões em que envolvem especialistas de várias áreas, para explicar um bocadinho aquilo que é o up-to-date, aquilo que é o mais recente e o mais, diria, relevante do ponto de vista científico e aproveitar estas reuniões para capacitar outros profissionais. Eu diria que hoje o profissional da atividade física, porque está muito em contacto com as pessoas, pode aproveitar nessa altura para pelo menos dar informações genéricas sobre a alimentação, sendo que o especialista depois pode fazê-lo noutra sede, como é o caso dos nutricionistas, mas é uma luta multidisciplinar em que tem todos os profissionais estarem envolvidos, porque eu diria que há 10 milhões de bocas em Portugal e, portanto, o trabalho tem que ser de todos, não é? E é isso que fizemos hoje aqui. Continuamos a conversar com o Dr. Luís Duarte Costa, ele que é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, neste mês de dezembro que se assinala pela primeira vez, então, o mês da Medicina Interna. Dr. Luís, a vocação do internista para o tratamento do doente agudo, crónico, complexo, faz com que possa trabalhar em diferentes contextos, em vários cenários. Isso mesmo. Isso é uma enorme mais-valia da medicina interna. Poder se adaptar aos vários cenários e tratar o doente agudo e o doente crónico com várias patologias, o doente complexo. E por isso o internista consegue se moldar muito bem consoante as necessidades do sítio onde trabalha. No meu caso, agora estou mais no serviço de urgência, mas há outros internistas que trabalham nos intensivos, unidades intermédios, unidades de doenças autoimunes, nos doentes internados e cada vez mais, felizmente, há uma tendência de seguir alguns exemplos de hospitais já cá em Portugal, em que todos os doentes internados estão ao cargo da medicina interna e que depois poderão ter, obviamente, algum apoio de outras especialidades. Internamento hospitalar e também domiciliário. Isso é outra área de grande mais-valia também para a medicina interna. Os doentes com cuidados continuados e paliativos, em que são muitas vezes também doentes complexos, aliás, por definição serão doentes complexos e que precisam de uma abordagem multidisciplinar. Isso. E para tal, qual é a formação base de um médico internista? Bem, o médico de medicina interna, depois da saída da faculdade, tem um internato que agora se chama ano comum e depois tem uma especialidade que são 5 anos. Nessa especialidade tem um estágio que é obrigatório, de cuidados intensivos ou intermédios, e depois passa por várias áreas, consoante um bocadinho o gosto de cada um. Isso depende muito. Há áreas de neurologia, dos AVCs, áreas de patologia autoimune, por aí fora. E esta nova realidade, por exemplo, o aumento da esperança média de vida, da longevidade, coloca também novos desafios à medicina interna? Sim, à medicina interna, porque efetivamente é quem trata, se calhar, os doentes mais idosos, não é? De maneira geral, a todos os médicos, o que é um bom sinal. Nós realmente vemos na rua que as pessoas vivem mais e em melhores condições. Isso passa por vários objetivos. Um deles é começar a explicar às pessoas o quão importante é ter um estilo de vida saudável. Começar desde cedo com hábitos de alimentação saudáveis e de exercício físico. Mas também é verdade que quando os doentes têm alguma doença, conseguimos gerir essas doenças de uma forma mais eficaz e evitar algumas complicações. E, portanto, ter aqui algum médico de medicina interna que consiga gerir todas essas complicações e evitar as agudizações é ótimo e isso dá-nos, de certa maneira, mais trabalho e responsabilidade. Sim. Que também acaba por ter este primeiro contacto com o doente, a nível também de sensibilização. Sim, aí a medicina geral e familiar e a medicina interna nos hospitais, como digo, são duas especialidades, a base de todo o sistema de saúde em Portugal. A medicina geral e familiar, numa fase inicial e ao longo de toda a vida também, sobretudo nos centros de saúde e nos hospitais da medicina interna. E isso dá-nos, como digo, a medicina interna tem vários contactos com o doente e
seguramente que os doentes que já foram ao hospital provavelmente já tiveram contacto com um internista, e isso dá-nos a possibilidade e a responsabilidade também de aproveitarmos esses momentos para promover a saúde. Dou um exemplo, um doente que entra num serviço de urgência com uma dor no peito e que tem um infarto e que é um fumador. É uma ótima altura para explicar a essa pessoa que tem que deixar de fumar. E são nessas alturas em que os doentes estão mais sensíveis, porque estão gravemente doentes, que eles conseguimos nós, com os doentes, aproveitar esses momentos. E lhe perguntar exatamente isso. Qual é a vossa atuação no contexto hospitalar desde o momento em que o doente chega, portanto, à urgência hospitalar, neste caso? Bem, a medicina interna está nos hospitais em vários pontos, como digo, não é? Muitas vezes os nossos doentes, ou melhor, os nossos doentes entram através da urgência, cerca de 95% em todos os hospitais. E por isso logo no início. Não é? Depois temos outros momentos na consulta, a medicina interna também com a endocrinologia, a medicina familiar, na verdade, a diabetes é tão frequente que quase todos os médicos têm algum contacto. Mas há muitos internistas que se dedicam quase em exclusivo à diabetologia. Portanto, isso é outro momento, o ambulatório. Por outro lado, depois o internamento, em que os doentes, como digo, são uma altura que podemos aproveitar para fazer várias formações e alertas para promover e alterar alguns hábitos de vida. E depois, enfim, numa fase mais tardia, os doentes em cuidados continuados e paliativos, também muitas unidades são seguidas por internistas. Como é que está a medicina interna em Portugal, Dr. Luís? Está bem e recomenda-se, penso eu. Na Europa é um pouco diferente. Infelizmente, houve uma evolução nos países mais ao norte da Europa, um bocadinho diferente da nossa, em que a medicina interna tem pouco papel. E nós temos também a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna com a Federação Europeia, temos alguns internistas que estão muito ligados à EFIM, em que tentamos fazer com a medicina interna espanhola, que é muito parecida com a nossa, chamar a atenção da enorme mais-valia que nós temos. Mas há outras zonas do mundo em que a medicina interna tem um papel tão importante como nós. Nos Estados Unidos não se chama medicina interna, mas uma área que veio há alguns anos para cá são os hospitalistas, em que se começou a perceber que alguns doentes complexos, idosos, que não estavam bem dentro da área da cardiologia ou da pneumologia, precisavam às vezes de um apoio de ambos. Estes hospitalistas, que é uma coisa parecida connosco, começaram a ser uma enorme mais-valia para os hospitais. E por isso estamos a aproveitar este momento, há uns anos para cá, dos hospitalistas nos Estados Unidos e das mais-valias que nós pensamos ter aqui no sul da Europa, para explicar aos nossos parceiros da EFIM no norte da Europa que deviam cada vez mais hiperespecializar-se e ficar em consultoria, mas ter sempre um médico generalista de medicina interna que consiga abordar o doente como um todo. Isto é um chavão que nós repetimos várias vezes, mas que é tão importante e muitas vezes é esquecido. A importância também de uma equipa multidisciplinar. Isso mesmo, não é? Então nós precisamos, se calhar, de um cardiologista de um doente com infarto. Precisamos de um cardiologista que faça um exame e que faça a sua indicação e depois o exame para tratar e dilatar a artéria que está entupida. Mas depois precisamos de um internista para o acompanhar, desde a sua admissão na urgência, quer o pós-cateterismo. E quem diz isto de um exemplo com o cardiologista, diz isto também de um exemplo com o pneumologista. Um doente com uma DPOC agravada. É um doente que entra pela urgência, que é a medicina interna que o trata. Se acabar ventilado, está nos intensivos, que é um médico de medicina interna que o acompanha, mas provavelmente, se for preciso fazer, por exemplo, uma broncofibroscopia, terá que ser alguém com expertise e com treino nessa área. E, tipicamente, costuma ser um pneumologista. Portanto, ou seja, o doente no centro do sistema. Isso mesmo. Isso já está a acontecer em Portugal? Está. Felizmente que sim. Há vários hospitais que seguem este modelo em que a medicina interna é a especialidade que coordena todo o internamento médico e, inclusivamente, nas áreas cirúrgicas também está a ter cada vez mais importância. Consideram-se os gestores Tal e qual. do doente? Esse é um nome que parece-me correto. Mas também na área cirúrgica. Quer dizer, se calhar há algum outro doente que tenha um problema muito específico e não precisa do outro médico, que são um cirurgião. Mas já outros doentes, sobretudo idosos, que tenham outras patologias, façam muita medicação e que tenham o azar de cair e partir um colo do fémur, provavelmente vão precisar de um médico de medicina interna. Desafios futuros para a vossa especialidade e também para a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna? Claramente que sim. Isto é um desafio que a medicina interna tem que aproveitar.
para bem, sobretudo, do doente. Atenção. Claro que a medicina interna acha que aqui é uma mais-valia e, por isso, damos aqui a conhecer a especialidade, para que todas as pessoas conheçam, identifiquem aquele médico como médico de medicina interna, que seja uma mais-valia para ele. E que outros desafios, Dr. Luís? Eu acho que um outro grande desafio tem a ver com a parte da internacionalização. Explicar aos nossos parceiros da Federação Europeia de Medicina Interna que este é o caminho. Damos o exemplo dos hospitalistas nos Estados Unidos e encaixamos que este é claramente num mundo em que a medicina continua a evoluir e há cada vez mais conhecimento e, portanto, um médico só não consegue abarcar tudo, hão de ser sempre precisos especialistas em determinada área. O exemplo que lhe dei do cardiologista ou do pneumologista, mas é sempre um paradoxo, contudo, em que precisamos de mais médicos que consigam congregar todos os conhecimentos daquele doente. E, portanto, cada vez mais vai chegar a um ponto em que vamos ter, como disse muito bem, as consultas multidisciplinares e uma avaliação multidisciplinar em que a medicina interna tem que estar na organização e no meio dessas consultas. Dr. Luís Duarte Costa, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. E agora fazemos uma curta pausa neste Saúde em Dia e voltamos já de seguida.